Eu sempre soube escrever era muito difícil. Até que eu me arrisquei uma vez a escrever. E aí eu vi, de fato, que é muito difícil. Mas quando a gente fala daquilo que a gente entende um pouco e que a gente gosta, quando a gente tem uma história para contar, eu acho que fica um pouco mais fácil. Mas que escrever é difícil? É. A gente faz pesquisa no Google, a gente conversa com as pessoas, a gente vai se embasando até criar um texto que seja palatável. E é isso que a gente está tentando agora, quando a gente fala de uma coisa tão difícil de se falar, que é uma doença, o Alzheimer. Eu queria confessar para vocês que quando a gente começou a pensar o espetáculo, eu não sabia escrever Alzheimer. Eu acho que hoje também ainda não sei escrever Alzheimer, não. Tem hora que sai, tem hora que não sai. Mas também na minha idade a gente aprende as coisas e esquece rapidinho. Ó, é isso que fala o Alzheimer. Esse esquecimento que a gente vai gradativamente deixando lá atrás e a gente, quando vê, já não lembra mais de quase nada. Eu falo isso de cadeira, porque a minha mãe teve princípio de Alzheimer, logo depois ela morreu, e o meu pai também. O meu pai, na verdade, foi só uma demência. Ele esquecia várias coisas, mas o que era conveniente ele sempre se lembrava. Tanto que ele não esqueceu de mim até o último momento da vida dele. E a gente quis contar essa história para vocês. Falar dessa coisa, dessa doença, que é muito triste. Porque você continua com um corpo saudável e você começa a esquecer dos filhos, dos netos. Você esquece até de você mesmo, porque você não lembra de almoçar, de jantar, você não lembra de tomar o remédio, você não lembra de ir ao banheiro. Então é uma doença muito triste, mas a gente gosta muito de humor. E por isso a gente vai contar essa história com muito bom humor. E aí, se eu começasse a contar uma história do meu pai, da minha mãe, aí as pessoas iam dizer para mim com toda certeza: ah, mas você já contou várias histórias da sua mãe, do seu pai. E aí eu resolvi contar a história, não de um ator, mas de um palhaço de circo. Esse palhaço começa nesse processo de esquecimento e aí ele arruma um cuidador. E esse cuidador, ele tem um papel fundamental no espetáculo também, porque ele que coloca o cuidador coloca o personagem principal, o palhaço, no sol e tira do sol. A gente sabe agora, nesse momento que a gente está vivendo, que o sol é muito importante, né? A vitamina D é muito importante, mas tudo em excesso é ruim. Eu acho que, de sacanagem, ele um dia vai esquecer esse paciente no sol, pelo menos um bom tempo. Mas isso fica por conta do texto e do humor que a gente vai colocar. Por hora eu queria contar para vocês que o espetáculo, embora seja uma história que eu queira muito contar, eu não estou escrevendo sozinho. Por quê? Porque eu tenho humor, mas eu não tenho a poesia e eu não tenho também a vivência, o vocabulário de um espetáculo de teatro que seja muito bonito, muito rico e que tenha um embasamento científico, técnico. E para isso eu convidei uma pessoa para escrever comigo, que é uma pessoa que eu amo e que a gente já escreveu junto outro espetáculo. E a gente não escreveu junto outro espetáculo. Ele, na verdade, escreveu um espetáculo a partir de uma história que eu contei para ele, que é o Francisco de Assis, do Rio ao Riso. E ele escreveu com uma beleza tão... não sei dizer a palavra, tá vendo? O meu vocabulário não é bom. E ele escreveu... talvez seja um Alzheimerzinho que já tá pegando. Mas ele escreveu um texto tão bonito e tão... Que? É isso mesmo. Um texto muito bonito sobre a vida de São Francisco de Assis. E o problema que ele tinha e que eu tinha, na verdade, era a gente falar de um santo sem ferir a imagem desse santo, que é o santo amado na Igreja Católica. Ó, uma pessoa que escreveu um texto que fala da imagem de um santo
que é o mais querido da Igreja Católica, e em momento algum ele ofende a aura desse santo, ele pode falar perfeitamente de uma doença e falar com maestria de uma doença que a gente está vivendo agora, nesse momento, que a gente não sabe se está livre de ter ou não ter essa doença, mas que eu já vivi com ela bem próximo com a minha mãe. Então é isso. E para não falar muito, porque eu sei que vocês já devem estar cansados de mim, a gente vai passar a palavra agora para o autor do espetáculo, O Alemão que Está Me Pegando, que, se Deus quiser, quando tudo isso passar, é o espetáculo que a gente vai colocar em cartaz em Belo Horizonte e, por que não, levar a nossa história para o Brasil inteiro. Com vocês, Márcio Ares. O Carlos Nunes falou que tem dificuldade para escrever, que não é fácil. Não é. Dificuldade não é só dele, não. É difícil mesmo. E não é só porque se trata do Alzheimer, não. Mas tem sido uma parceria boa. Primeiro, é sempre uma alegria produzir com o Carlos Nunes, criar, porque ele tem essa visão, a carpintaria cênica da coisa. E aí ele vai me entregando uma anotação, um pedacinho de papel, um zap, e aí eu vou retrabalhando essa ideia e a gente vai construindo a quatro mãos esse texto. Ele enche minha bola quando fala da poesia, da capacidade técnica, mas ele faz isso muito bem também, é uma troca boa que a gente faz. Agora, falar da velhice e do Alzheimer, como ele já citou, sem ofender e sem ferir, que a gente sabe o quão sensível é esse tema e como é que tantas pessoas lidam com dificuldade, têm as suas dificuldades para lidar com isso, que a gente tem que ter muito tato para não ofender ninguém, não ferir ninguém, e a gente está fazendo eu acho que está bonito, está ficando bonito esse espetáculo, a gente está conseguindo brincar com a situação de modo muito, muito proveitoso. Carlos Nunes faz humor como ninguém, né? Isso é um grande ganho para o texto, para o espetáculo. E a gente vai trocando as figurinhas. E eu acho que vai ficar um espetáculo muito bacana. Carlos, eu tenho aqui umas figuras para trocar com ele. Vamos construir mais um pedaço do texto. Está saindo. Daqui a pouco está pronto. Então, a nossa parceria, que é uma coisa muito boa, já vem de um bom tempo. A gente já fez outro espetáculo junto. Eu já fui professor de teatro desse rapaz, Márcio Ares. Obrigado pelo rapaz. E aí... Já se caminhando para o Alzheimer, mas o rapaz, obrigado. Que caminhando para o Alzheimer, você está muito novo ainda. Não. Seus olhos são bons demais. Você nem vai ter isso. Pode tirar isso da sua cabeça, porque você não vai ter. Mas se trata de tirar da cabeça. Pois é. Então não tira isso da cabeça não, deixa na cabeça. Tudo que você souber, deixa na cabeça. E aí a gente decidiu escrever um texto contando essa história do meu pai e da minha mãe. E eu começava a escrever os textinhos e mandava para ele, né? Aí eu mandava. Aí um dia eu escrevi um texto que eu achei, na minha humilde consciência teatral e literária, eu achei que o texto estava maravilhoso, né? Aí eu mandei o texto para ele e falei assim, não, isso a gente não vai botar no espetáculo não. Eu falei assim, mas o espetáculo é meu e seu. Ele falou assim, mas isso está muito ruim. Por quê? Eu queria que tivesse um humor que fosse a minha cara. E ele falou assim, não, o humor com a sua cara, você já fez a vida toda, vamos fazer um humor mais legal, né? Aí escrevi o texto e falei assim, capitão, dá uma olhada. Bom, primeiro que não é capitão, né? Tenente coronel, você vive me rebaixando de posto, mas tudo bem. Nós estamos nessa parceria, vamos. Capitão é uma forma carinhosa de dizer, porque eu conheço você desde que você era soldado, né? Isso é carinho ou é sinônimo de Alzheimer? Na verdade a memória recente eu não tenho mais. Já é tenente coronel? Salário ótimo, gente. Isso é maravilhoso.
Porque A provavelmente capital, hein? provavelmente ele não vai me cobrar os 10%, né? Tô achando que isso é presente. Mas daí eu mandei o texto para ele, deixa ele falar nada, porque se ele falar, ele vai dizer que não. E aí vai ficar como se fosse verdade. Pronto, aí eu mandei o texto para ele, que não começava assim: decidi fazer academia. Não que eu quisesse fazer academia. Todo mundo fala, se quiser uma vida saudável, tem que fazer academia. E eu pensava, gente, essa altura do campeonato, ficar sarado para quê? Se a gente ficar curado, já está muito bom. No primeiro dia, tudo normal. Segundo dia, fui à farmácia e comprei um Dorflex. No terceiro dia, estavam lá meus amigos todos reunidos na antessala do pronto-socorro. No SUS mesmo, não tinha leito. A peça é tão atual, né? Não tinha leito. Eu acho que isso, uma vida inteira vai ser atual neste nosso país, o que entristece muito os autores e os habitantes dessa cidade. Mas meu caso também nem era muito grave. Era só um leve rompimento do gastrocnêmio da panturrilha. Agora você imagina, se eu ia colocar rompimento do gastrocnêmio da panturrilha. Olha, dizer assim, ô gente, fudeu. A minha panturrilha acabou, arrebentou. Mas ele botou o músculo. Meu querido, mas lembre-se que isso é um fato real, isso aconteceu. Eu sei. Isso aconteceu. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a panturrilha é o nosso segundo coração. Isso é um dado importante que eu acho que todo mundo devia saber, né? Todo dia a gente devia fazer um pouquinho, pelo menos um pouquinho, uns 5 minutinhos. Quer dizer, se a nossa panturrilha é o nosso segundo coração, um já foi pro saco. Com tanta coisa indo pro saco, quem sabe um dia ele até volta a funcionar. Aí daqui eu continuava falando da cachumba que eu tive, que foi pro saco, ficou aquele negócio horroroso. Ele falou, não, isso a gente não vai falar. Eu falei, tá bom, então a gente fala do que você quiser falar. E aí ele foi selecionando os textos e graças a Deus ele fez isso, porque senão o espetáculo ia ficar muito ruim. Não sei se muito ruim. Não, ia ficar muito ruim, né, Carlos? É Carlos Nunes, né, meu querido? Mas eu não sei se as pessoas iam ter o carinho que eu tenho certeza eles vão ter por esse texto seu. Não, você está tendo carinho comigo, porque o texto é uma boa parceria e a gente sabe da interação que a gente faz aí. Se você está falando realmente verdade, eu queria que você olhasse para aquela lente lá, porque se você ficar olhando para mim, as pessoas não vão ter essa visão sua. Lembre-se que você é o ator, eu sou só o autor. E o autor fica meio ensimesmado, né, meio solitário para fazer o texto. E ele não gosta de aparecer muito não, né? Mas é um... Mas eu acho que você deveria se acostumar com os holofotes, porque daqui para frente os holofotes vão estar muito em cima de você. Não sei se pode contar. Será? Não sei, mas se puder contar eu vou contar. Fala, mamãe. Ele está lançando um livro. Não vai. Ele está lançando um livro e isso é muito legal, porque é um livro de poesia. E eu li as poesias e fiquei encantado com todas elas. Não, você leu não, você tentou roubar algumas, né? Algumas porque tem umas que a gente já fala assim, essa poesia fui eu que escrevi, não pode alguém ter escrito antes de mim isso. Então, igual algumas coisas do Guimarães Rosa, eu falo assim, foi eu que vivi isso, eu que escrevi isso, mas o Guimarães Rosa se apropriou das minhas coisas e escreveu. Então, tem muita coisa do Guimarães. Sim. Você sabe que eu li tudo do Guimarães. Mas quando ainda se fala de amor, é possível que as pessoas se reconheçam. E tomara, é lindo isso. Tomara que elas se reconheçam. E aí assim que o livro chegar na banca, você compra, porque ainda se fala de amor. Eu acho que é tão necessário isso, falar de amor. E o nosso espetáculo também é uma ode ao amor. Com certeza. Né? Porque quem cuida... quem convive com isso, quem se esforça para conviver com isso, quem cuida, quem tem um olhar carinhoso para isso, eu acho que a gente está tendo um olhar carinhoso com a questão da doença, da velhice, da doença. Isso me faz lembrar daquela conversa dele com a... Pode falar? Pode, claro. Aquela conversa dele do palhaço com a morte. A gente ainda está escrevendo, mas tem muita coisa que já está na cabeça da gente que a gente sabe como vai ficar, né? E acho que aquilo vai ficar muito lindo. Mas você não, eu te cortei. Não, mas é isso, a gente falar inclusive da morte, o encontro dele com a morte,
e a gente nem sabe se essa morte acontece ou não, né? Mas eu acho aquilo de uma beleza muito grande, acho que é um ato de amor naquele momento, a lembrança, a gratidão que ele tem, com seu humor, claro, né? Como que a gente vai construindo de humor, mas eu acho isso muito bonito. E eu acho que é legal a gente falar de morte também, porque tem um tabu grande em cima da morte, como se fosse um sofrimento imenso, morrer, né? E a nossa maior certeza, né? Se a gente tirar Deus dessa história, é a nossa maior certeza. Mesmo com Deus na Nascemos e história, morremos. mesmo com Deus, Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, assim, mesmo com Deus, assim, eu acho que a gente morrer, né, deve ser de uma leveza, porque a gente que tem Deus, né, a gente sabe que a gente morre e não acaba. A gente vai para uma outra dimensão, um outro lugar, sabe? Mas eu acho muito legal, é o caminho que se percorre, a memória que se faz, e eu acho que esse palhaço é muito feliz nesse momento que ele faz, ele percorre um caminho de memória que é muito legal, é muito bonito. E aí a gente volta a falar do amor, porque tem gratidão, tem reconhecimento, né? Tem alegria pela vivência, tipo, né? Me dá mais um tempo para fazer para isso, para aquilo, para o último espetáculo, né? Para o aplauso e tal. E eu acho isso legal. E eu acho bonito, sabe o que também? A forma como a gente escreve. A gente escreve um pedacinho e comenta, a gente escreve um pedacinho e comenta. Então o espetáculo vai ganhando corpo a partir dos nossos comentários. Então a gente, ao mesmo tempo que escreve, que é autor, a gente também é espectador desse espetáculo já. Então eu acho muito legal isso, porque a gente testa com a gente mesmo. Você escreve, eu leio e me encanto. Eu escrevo, você lê, não se encanta e muda um pouquinho. Então isso é muito bom. Por falar nisso, eu queria propor para você aquela questão. Você sabia que no Japão, desde 1966, eles têm o Dia Nacional do Idoso? Desde 1966. A gente aqui, infelizmente, né, como em outros tantos lugares, mata o idoso porque, né, não tinha o dinheiro que o marginal esperava, o FII, essas questões todas que a gente, de modo delicado, trata aqui no espetáculo também. Mas acho que a gente devia pôr isso no espetáculo. A terceira semana de setembro no Japão é o Dia do Idoso. Mas é difícil decorar isso, né? Não? Terceira semana. A gente não vai lembrar isso não, mas será? É o Keiru no I. Acho que é isso. Keiru no I. Keiru no I? A gente fez uma pesquisa tão boa. Quero não ir, não? É Deus chamando, tá na hora. Eu sei que quero não ir, pelo amor de Deus. A gente pode pôr isso. Podemos. Quero não ir. Quero não ir. É Deus chamando, eu sei que, não, peraí. Deus tem chamado muita gente que a gente conhece, né? Exceto no Japão, né? Porque 30% da população deles é idosa, né? E esse respeito que eles têm com o idoso é muito lindo. É bonito isso, esse respeito. Você sabe que a primeira capital brasileira a ter esse respeito e a criar políticas públicas para o idoso, para a terceira idade, foi João Pessoa? Talvez por isso eu gosto tanto de João Pessoa. Não, você não gosta tanto, não. Você gosta demais. Eu gosto demais de João Pessoa. Então a gente espera vocês no teatro, né? Para assistir o nosso espetáculo. Se tudo volta ao normal, a gente em setembro, outubro, a gente está estreando O Alemão que Tá Me Pegando, de Márcio Ares e Carlos Nunes. Sem vocês não acontece o espetáculo. Claro, sem vocês nada teria graça.